O Jacques Désiré Laval nasceu um ano antes de Napoleão Bonaparte se coroar por si próprio imperador da França em 1804. Em 1803, o Napoleão era o primeiro cônsul da República Francesa. A região natal de Jacques, a Normandia, é conhecida pelos seus produtos lácteos, carne bovina, ovina e aves de alta qualidade, frutas, maçãs, peras, frutos do mar, grãos, vegetais, linho para têxteis e muito mais. A agricultura da Normandia caracterizava-se pela diversificação, combinando cereais, pecuária, arboricultura e culturas têxteis. Em 18 de setembro de 1803, em Crotte, Normandia, ao sul de Évreux, nasceram 2 meninos gêmeos na família Laval. 2 meninos depois de 4 meninas. Mas eles eram frágeis, e como nasceram num domingo e o seu tio, o padre Nicolas Laval, estava presente, foram batizados no mesmo dia em que nasceram. Michel morreu 10 dias depois, e Jacques Désiré permaneceu com saúde frágil. O pai do Jacques é um agricultor próspero, presidente da Câmara da aldeia, tal como os 2 avós. É um homem rude e reservado. Em contraste, a sua mãe é toda ternura e grande piedade. Nesta casa em Crotte, cresceu uma criança profundamente influenciada por uma mãe que acolhia os pobres sem julgamentos. Desde os 8 anos, Jacques Laval sonhava em servir os outros, ser médico ou padre. Um sonho que poderia ter desaparecido. Aluno com baixo rendimento, ele queria desistir dos estudos. O pai esgotava-o com o trabalho na quinta. No entanto, o coração de Jacques ainda não estava partido. Mas a pequena semente da esperança estava apenas à espera de germinar. Aos 18 anos, graças ao seu tio, um padre, Jacques Laval foi admitido no Colégio Stanislas, em Paris. E foi aí que tudo mudou. Ele descobriu o amor pelo conhecimento, a autoconfiança e a esperança no futuro. De aluno fraco, ele tornou-se brilhante. Em 1826, concluiu o bacharelato em literatura, em 1827, em ciências. O colégio abriu as portas do ensino superior para ele e, a longo prazo, a possibilidade de uma vida dedicada aos outros. Com a tese sobre febre reumática defendida em agosto de 1830 em Paris, Jacques tornou-se um médico. No entanto, 1830 em Paris foi também o ano da Revolução de Julho. As barricadas obrigaram-no a regressar à Normandia. Ele poderia ter continuado os estudos, ter-se especializado. Ele até sonhou em ir para a América para fazer fortuna. Mas com o regresso a casa, outro caminho abriu-se. O início de uma longa viagem por dentro de si mesmo. Casa luxuosa, cavalos elegantes, festas extravagantes. Na sociedade, ele brilha. É convidado para todos os lugares. É a vida de dandy que o jovem Dr. Laval leva em Saint-André-de-l'Eure. Luxo, prazer, nada o satisfaz. Uma crise interior se aproxima. O ponto de viragem está chegando. Mais tarde, ao recordar esse tempo, o arrependimento será profundo. O meu estilo de vida causou escândalo. Desprezei a minha fé, a minha missa dominical. Em Ivry-la-Bataille, mesma coisa. Jacques Laval continua a levar a sua vida de médico dandy, mas o chamado ao sacerdócio assombra-o. Por isso, afasta-se cada vez mais da igreja. Fé, missa, oração, esquecidas, mas, aos poucos, o apoio discreto da sua locadora e a amizade bonachona do padre de Épieds, o padre Letard, trazem o fugitivo de volta para Deus. E lá o temos novamente a praticar, humildemente, regularmente. Foi aqui, nesta igreja de St. Martin, que ele começou a viver a sua fé abertamente, com sobrepeliz, entre os cantores. Voltando à prática da sua fé, o Dr. Laval impõe penitências severas a si mesmo na esperança de expiar o seu passado de dandy, o seu mau testemunho. A sua obsessão com o passado atormenta. A sua locadora, a Sra. Simão, adverte: Doutor, o senhor está a tornar-se escrupuloso. Ele então percebe, é pela ação e não por culpa que se constrói a esperança. O Dr. Laval já não se limita a curar os corpos. Ele dedica-se por inteiro aos mais pobres, cuidando deles sem cobrar nada. Adeus festas e eventos sociais. A sua vida dá uma reviravolta. Agora, ele faz 2 rondas de 4 a 5 horas por dia, a levar ajuda para todo mundo. E, se tiver um momento, ele vai ficar diante do sacrário. Deus, finalmente, não é mais um juiz. É uma presença, uma paz. Já que pensou em fixar-se definitivamente, comprar uma casa, continuar a sua vida como médico. Para fugir ao chamado do Senhor, ele até pensou em casar-se, apesar de não sentir atração por ninguém. No fundo, ele sabe que isso não é a sua vocação. Deus quer-lhe noutro lugar. Cavalos. Em 5 anos, ele gastou 6. O último quebrou a perna num brejo perto de Villiers-en-Desovre. Ele próprio escapou ileso da morte, por pouco esmagado sob 900 quilos. Este acidente foi ponta de viragem em que o Senhor lhe tocou o coração. A medicina. Não é bem com essa que vai salvar almas. Deve tornar-se padre. Uma esperança em ação é dedicar a vida inteiramente a Deus e aos outros.
Deixar a medicina pelo seminário, trocar o status de cidadão proeminente pelo de estudante humilde e pobre, nada fácil. Ele confessou ao padre de Épiades, foi invocando a ajuda de Maria, Mãe de Deus, refúgio dos pecadores, que reatei a minha caminhada pouco a pouco. A partir desse momento, Maria torna-se o seu modelo, o seu apoio, o ícone da esperança. Ela guiará a vida dele, tanto em Pinterville como no Maurício. Em Saint-Sulpice, o futuro padre Laval foi encarregado do catecismo de 40 meninas de origens desfavorecidas. Ele esperava educá-las na fé, mas elas eram barulhentas, animadas e difíceis de controlar. Longe de ser um fracasso, essa experiência humilhante moldou-o. Ele aprendeu que a paciência, mais do que o entusiasmo, alimenta a esperança. Assombrado pelos seus erros passados, o jovem Laval quer se redimir. Ele sonha em ir para a China para se juntar aos lazaristas, onde a missão é mais perigosa. O guia espiritual dele o impede, aos 32 anos, aprender mandarim. Impossível. Esperança, sonhos, utopia. De fato, aprender chinês significa dominar milhares de caracteres, um desafio colossal. E a realidade confirma isso. Mesmo depois de uma viagem de 100 dias às Ilhas Maurício, ele não soube juntar duas frases em inglês. Portanto, ele aceita. Ele ficará na Normandia não por resignação, mas por lealdade, por desejo de testemunhar o Evangelho onde quer que Deus o chame. Em Pinterville, deserto espiritual, frequência à igreja mínima. Na missa dominical, 12 mulheres idosas, num total de mais de 450 habitantes. Já que não desiste, ele reza, AGE, aproxima-se da sua gente. Em 2 anos, a sua perseverança dá frutos. Este tempo de silêncio e humildade torna-se noviciado missionário. Preparação. Apelo. Como as crianças trabalham nos campos ou nas fábricas, é impossível para elas frequentarem as aulas de catecismo em horários normais. Assim, ele adapta-se 21 horas para as mais novas, 22 horas para as outras. Aos domingos, acrescenta jogos, passeios, colheita de maçãs. Não são tarefas, são as suas alegrias e melhores lembranças. Para consolidar a fé incipiente, Laval educava os pais e preparava os casais que viviam juntos para o casamento. Ele repetia: sejam bons pais e vosso fruto serão bons filhos. Quando 2 seminaristas em visita lhe perguntam sobre os seus projetos, ele abre o coração. Não faço muito aqui, mas se o Senhor me chamar, partirei para salvar mais almas. Ele fala de forma natural, com esperança e abertura. Acredita que cabe a Deus decidir. Cabe a ele esperar. A abolição da escravatura nas Maurícias em 1835, que entrou em vigor em 1839, marcou um ponto de viragem. Ao contrário das Índias Ocidentais, onde foi acompanhada por violência, e ao contrário da Reunião, onde foi imposta sob ameaça, as Maurícias evitaram o derramamento de sangue. Mas a esperança por si só não garante a paz. Ela deve ser construída apesar das fortes tensões entre ex-escravos e ex-senhores. O sistema de aprendizagem imposto prolongou o sofrimento por 4 anos, e a chegada de trabalhadores indianos mudou ainda mais a sociedade. Após a abolição em 1835, o futuro era incerto. Muitos ex-escravos saborearam a liberdade, outros afundaram-se no desespero. E o que tinham em comum? O desprezo. Mas a realidade logo prevaleceu, havia que viver. Alguns voltaram ao antigo senhor, outros cultivavam pequenos lotes de terra e alguns viveram de roubos. Confrontadas com tensões, roubos e incêndios, a gente esperava por orientação para moralizar os recém-libertados, lançar sementes de um futuro novo. O padre Laval não veio com um bastão, como era costume noutros lugares. Ele não impôs a fé através do medo, aprendeu crioulo. Falava com os mauricianos na sua língua. Mostrou-lhes que eram preciosos aos olhos de Deus, ternura que restaurou a esperança. Assim começou uma peregrinação de esperança para toda a ilha. Laval não mudou as pessoas através de ameaças, mas através do amor. Vistas através dos olhos do céu e não condenadas, elas começaram a recuperar a confiança. Agora ousavam acreditar em si mesmas. É aí que tudo começa. Jacques Laval não se limita a pregar a esperança, ele a coloca em prática. Todas as sextas-feiras, ele guia o seu povo pela via sacra. Ele ensina-os a oferecer os seus sofrimentos, não para suportá-los, mas para transformá-los. Ao seguirem Cristo humilhado, os mauricianos encontram a paz interior. Para cada um deles, esta oração torna-se um caminho para a reconciliação. Fé que se transforma em libertação. O padre Laval leva muito a sério o batismo e o casamento. Ele prepara os casais para se tornarem padrinhos, testemunhas da sua fé. Ele também os treina para se tornarem testemunhas do casamento, para consolidar o seu compromisso a longo prazo, uma sabedoria que muitos hoje fariam bem em imitar e que lhes seria benéfica. Aos poucos, a fé se enraizou. Recém-saídos da ignorância, esses novos cristãos irradiam uma alegria contagiante. Laval não se contentou em evangelizar.
Ele confiou nos seus novos convertidos, treinou-os e enviou-os para fora. Embora o catecismo ainda fosse domínio exclusivo dos padres, ele escolheu catequistas homens, mas também mulheres, muitas vezes casais. E metade dos assistentes eram mulheres, algo revolucionário nessa época. Na África, isso só se veria 20 anos depois. E só com homens. O historiador espiritano Jules F. Michel identificou 75 nomes. Muitos outros seguem anónimos. Mas a fé deles mudou tudo. Os trabalhadores domésticos tornam-se apóstolos dos seus antigos empregadores. Ao aceitarem a sua cruz, transformam as relações humanas, entre empregadores e empregados, entre adultos e crianças. Essas nenes, guardiãs dos corações das famílias, convertem-se em testemunhas da fé. As suas vidas abrem corações e reavivam a existência cristã. Tanto entre brancos como entre negros, a visita do pároco suscita o medo da morte. As nenes ajudam a acalmar os doentes e acompanhar os moribundos de forma digna. Nos seus últimos anos, Laval sentia-se inútil, incapaz de celebrar a missa, achando-se numa época estéril. Descrevia-se como uma cabana instável, um soldado sem equipamento. Mas foi então que os leigos por ele formados revelaram a fecundidade do apostolado. Com o apoio da própria oração dele, via-os agora levar a fé a lugares onde já não podia ir. A fidelidade deles era-lhe o maior triunfo, prova de que tinha acertado em confiar neles. Tendo vindo para a comunidade negra, o seu amor não fazia distinções. O trabalho pastoral do Laval reuniu todas as comunidades do arquipélago. Ele é um arquiteto da paz, símbolo da unidade. Mais do que qualquer político, ele permanece hoje e permanecerá para sempre, o apóstolo da unidade mauriciana. Quanto a nós, temos esperança, ver um dia ele canonizado. Mesmo durante a sua vida, já se dizia que era um santo. Hoje, milhares de fiéis acorrem ao seu túmulo, testemunhas de curas que trazem agradecer. Vários milagres já estão a ser considerados pelo Vaticano. Para chegar à etapa final, só falta mais um milagre aprovado. Desde que as multidões rezem, fica viva a esperança. Desde o momento do seu funeral, milagres lhe foram atribuídos. Uma cura milagrosa foi relatada antes mesmo do seu caixão ser fechado. No primeiro aniversário da sua morte, atraídas pela sua reputação de santidade, 4.000 pessoas já se reuniram no seu túmulo. Encorajadas por todas essas pessoas que constantemente iam lá para rezar, os testemunhos de curas e graças se multiplicaram. Enquanto fui responsável pela peregrinação, juntei quase 900 cartas de agradecimento. Muitas outras se perderam, e muitas são privadas demais para serem publicadas. As que guardei, fiz questão de tornar anônimas. Antes da Covid, já havia quase 10.000 peregrinos por semana. Em 2002, sem qualquer celebração em particular, houve 20.000 numa semana, prova viva da esperança que ele continua a inspirar. Na data do aniversário, a 9 de setembro, as multidões são enormes. Em 48 horas, quase 75.000 peregrinos acorrem ao túmulo. Em 2 semanas, o número aproxima-se dos 150.000. As cifras falam por si. Uma afluência tão grande é a prova de que as orações estão a ser atendidas. No entanto, a esperança por si só não é suficiente. Estamos na década de 1960. O milagre reconhecido pelo Vaticano remonta a 1923. O caso ficou adormecido durante quase 40 anos. Só em 1964, sob Paulo VI, é que o bispo Margelt reabriu o caso, e foram necessários mais 15 anos. 15 anos de esperança ativa, antes que a beatificação finalmente tivesse lugar em 1979. Após a beatificação, é necessário um novo milagre para a canonização. Surge então uma cura que impressiona as pessoas. Uma criança, vítima de um acidente, com um olho danificado e, antes da cirurgia, o olho fica curado. O Vaticano pede uma segunda opinião em França, mas os encarregados do caso não podem arcar com os custos da viagem nem da estadia, então desistem e concluem. De qualquer forma, sabemos que ele é santo. Agora estamos em 2017 e fui nomeado vice-postulador da causa de canonização do padre Laval. Estou a preparar um novo dossiê de milagres e a enviá-lo a um especialista médico no Vaticano. Ele pediu informações adicionais, que estão a ser fornecidas. Hoje, em 2025, o dossiê aguarda análise a nível diocesano antes de ser enviado de volta a Roma. Esperança ativa. Encorajemos os fiéis a invocar o Padre Laval e a dar testemunho das graças que receberam. Estas ofrendas votivas simples e ingênuas são sinais vivos. Ele é um santo e a sua intercessão toca os corações. Cadernos infantis deixados na cripta, lápis, réguas, orações para exames. Vidas mudaram, umas vocações floresceram. Não há superstição nestes gestos simples, tão poderosos para tantos peregrinos, hindus, cristãos, muçulmanos. Não se trata de um ato caprichoso. É uma oração silenciosa, um encontro.
Na cripta, famílias se reconciliam, cirurgiões sentem um apoio invisível, um médico encontra remédios na sua bolsa que não estavam lá no dia anterior. Pais angustiados, pessoas doentes, estudantes, casais à espera. Cristãos, hindus, muçulmanos, todos vêm. Não repitamos o erro do passado. Em 1994, muitas graças permaneceram por revelar. Pois se o Padre Laval recebe dons do céu, devemos dar testemunho disso. Encorajemos os fiéis a falar, a escrever, a oferecer os seus ex-votos. Sim, sabemos que ele é um santo. Mas os outros precisam de sinais, de provas, de luz no seu sofrimento. Cabe-nos a nós não guardar o nosso beato só para nós. Cabe-nos a nós tornar-nos porta-vozes da sua esperança. Últimas notícias. Durante a noite de 8 para 9 de setembro de 2025, foi oficializada a criação de um tribunal diocesano para examinar uma nova cura inexplicável atribuída ao Padre Laval. Rezemos com esperança para que os testemunhos sejam reconhecidos e que este passo decisivo finalmente abra caminho para a sua canonização.